Tá quente, fervendo ainda. Mas se vocês olharem, ó, mas se você olhar, tá vendo, ó, que ele já tá bem estruturadinho, ó. Fala, confeiteiros e confeiteiras de plantão, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo de hoje. Para você que não me conhece, eu sou o chefe Sandro Silva, especialista em decoração de bolo com chantilly e também com chantilly. A minha ideia é fazer com que você, de fato, aprenda a fazer um bolo estruturado com liso perfeito. Para você que tem dificuldade em trabalhar com bolos estruturados com liso perfeito, para você que ainda não sabe fazer, para você aí que é confeiteiras iniciantes aí, então sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? A live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um recheio que é um dos queridinhos meus aqui, um dos que eu mais utilizo, que é um recheio com apenas 2 ingredientes, exatamente, um recheio coringa com apenas 2 ingredientes aí, que eu consigo fazer vários outros recheios a partir desses dois ingredientes. Então é importantíssimo demais que você preste bastante atenção, que o vídeo de hoje você vai gostar demais. O que eu vou utilizar para fazer esse recheio, tá? Leite condensado e creme de leite. Exatamente, leite condensado e creme de leite, que é aí os 2 ingredientes que eu vou utilizar para fazer aí o meu recheio coringa, tá? E entra um terceiro ingrediente aí, mas é opcional, tá bom? Que é a margarina. Por que ele é opcional? Porque aqui eu já vou colocar 2 caixinhas de creme de leite aí para dar aquela cremosidade no nosso recheio e a partir daí você conseguir aí fazer vários outros recheios para você fazer o seu bolo decorado, tá? Para você fazer o seu recheio, para que você consiga fazer o seu bolo decorado. Sei que tem muita gente que não sabe fazer recheio e que vai colocando ali, por exemplo, tem gente que vai fazer um recheio, por exemplo, e utiliza aí só um creme de leite e um leite condensado. Dá certo? Dá. Porém, o que acontece? A proporção do leite condensado é muito maior do que o creme de leite. O que acontece quando você faz um trabalho como esse? Você acaba aí tirando um pouco da gordura do creme de leite e acrescentando no açúcar. É por isso que muitas das vezes, quando você vai numa festa e você come o bolo e aquele bolo está muito doce, muito enjoativo, aí a galera fala, nossa, que recheio, o bolo está bom, mas está muito doce. Tem muita gente que não sabe equilibrar esses 2 produtos, que é o leite condensado e o creme de leite, e a proporção de um para o outro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que se faz um recheio coringa, que a partir desse recheio coringa, vocês conseguem aí fazer vários outros recheios com esses 2 aqui, tá bom? Com esse recheio com 2 ingredientes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no fogo, tá? O leite condensado. Pessoal, o leite condensado é da sua preferência, tá? Da sua marca, tá bom? Eu só peço que vocês utilizem sempre um leite condensado que seja o semidesnatado ou integral, tá? Que não seja aquela mistura láctea. Não é legal vocês utilizar aquela mistura láctea, porque o que pode acontecer se vocês utilizar aquele leite condensado de mistura láctea? Aquilo ali, na verdade, é um soro, tá? Não é nem um leite condensado, de verdade, é uma espécie de soro. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes o seu recheio pode ficar mole demais e pode desandar na mesa do cliente de vocês, ou até mesmo na hora que você está confeitando o bolo, tá? Então, qual que são os pontos principais? Uma boa massa, um bom recheio e para que você consiga aí fazer o seu bolo decorado com liso perfeito tranquilamente, tá? Então, creme de leite acima de 17% de gordura. É importantíssimo você saber disso, porque a gordura aí é que vai estruturar o seu bolo e, além de estruturar, deixar ele um pouco macio, tá bom? Então, que a ideia do recheio é que ele fique macio, não fique aquele negócio duro demais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A partir desse recheio, você consegue fazer, por exemplo, um recheio ninho, você consegue fazer um recheio de limão, você consegue fazer recheio de chocolate, você consegue fazer um recheio de brigadeiro, você consegue fazer um recheio de maracujá, você consegue fazer um recheio de prestígio. A partir desses 2 recheios, tem diversas possibilidades que você pode utilizar
com esses 2 ingredientes. Lógico que você precisa saber como trabalhar com esses ingredientes para que você consiga aí apresentar um ótimo trabalho para o cliente de vocês. O que acontece? Se você não saber dar o ponto correto no brigadeiro como esse, o que pode acontecer? O bolo pode desmontar, o bolo pode ficar mole, o recheio fica mole, e aí o recheio ele pode ficar vazando pelas laterais, o recheio pode açucarar, o recheio ele pode, muitas das vezes, quando você coloca no seu bolo, ele fica aquele recheio mole em contato, por exemplo, com a fruta que você colocar, ele vai ficar mole demais e corre o risco de desmontar o seu bolo. No transporte, se o seu recheio não estiver muito estruturado, o que pode acontecer? Você, num balanço do carro, na ida, levar para o cliente, o bolo pode dar aquela balançada e desestruturar o bolo e pode acabar aí desnivelando o seu bolo. Então é importantíssimo que você saiba, de fato, dar o ponto desse recheio, tá? Tem muita gente fazendo esse recheio com 2 ingredientes, mas o pulo do gato é o ponto, tá? Não é a quantidade de ingredientes que você faz. Por exemplo, 2 ingredientes parece ser muito fácil, mas quando a gente leva para o forno, se você não saber de fato o ponto exato desse recheio, você acaba aí estragando todo o processo. Foi por isso que eu criei um manual, um e-book de massas e recheios, onde eu ensino para vocês massas e recheios estruturadas para não acontecer nada disso. Quais são os benefícios que você tem em ter um recheio desse no seu cardápio? Você vai ter mais segurança, você vai ter mais credibilidade com o cliente de vocês, você vai poder entregar um produto com mais segurança para o cliente de vocês, além do sabor, além de ser uma receita versátil que você consegue aí tranquilamente adaptar com vários outros tipos de receita. Por exemplo, eu quero fazer um recheio de Oreo, por exemplo, você consegue adaptar ela para fazer um recheio de Oreo. Então, você consegue utilizar esse recheio com vários, você pode adaptar esse recheio com vários outros produtos que você não precisa estar gastando por exemplo, eu vou fazer um recheio de Oreo, eu vou fazer um recheio de brigadeiro, aí você não, a ideia é você ter um único recheio concentrado que você consiga aí versatilizar esse recheio em vários outros recheios, tá? Então, a ideia aqui é que você aprenda de fato a dar o ponto correto desse recheio para que ele fique bem estruturado. Então, esse manual, esse e-book, ele te ensina a dar o ponto perfeito, ele te ensina massas e recheios estruturadas e ele te ensina também a você fazer um bolo decorado com mais segurança a partir desse recheio aqui. Se você quiser saber mais sobre esse manual, custa R$ 17,90, tá? Vou deixar o link aqui. É muito importante você correr e adquirir esse manual, porque esse manual ele está com um preço promocional de R$ 17,90. A gente vai aumentar o valor dele, então se eu fosse você, eu correria agora e adquiria esse manual. Além do e-book, né, que é em PDF, você tem as aulas gravadas e você vai poder ter acesso a um grupo no WhatsApp, onde você vai aí, de fato, ter contato comigo. Esse é um grupo VIP do WhatsApp, que vocês, alunos das massas e recheios, você vai ter acesso ao meu conteúdo por lá e você vai poder tirar as dúvidas comigo por lá também, ok? R$17,90, o link está aqui, então adquire aí o seu manual, tá? Não é só o e-book, é aulas gravadas também. E o legal de tudo é que você pode encadernar e colocar aí e acrescentar todos esses recheios no receituário de vocês e vocês podem ter esse recheio como se fosse de vocês, é muito importante, tá? Então, o link está aí abaixo, faça as suas inscrições e é isso. E agora coloca aqui o meu leite condensado, ó. E para a galera que perguntar sobre esse e-book, sobre esse manual, o link vai estar aí no primeiro comentário, tá? Vai estar aí no primeiro comentário. Quando vocês abrirem, vocês já vai ver ali o link de compra. R$17,90, preço promocional. E logo, logo eu vou tirar ele do ar. Eu vou tirar ele do ar, não. Eu vou aumentar o valor, tá bom? Galera, eu coloquei aqui o meu recheio. E aqui o que eu faço agora? Como eu havia dito, a margarina é opcional. Por que é opcional? Porque eu coloquei aqui 2 cremes de leite, tá? Então, a própria gordura do creme de leite, ele vai fazer a função de deixar o meu recheio macio, ok? Então, vou ligar aqui, ó.
Ah, chefe, eu quero fazer com essa mesma base, eu quero fazer um recheio de ninho, por exemplo. Aqui você só acrescenta o creme de leite, o leite em pó. Ah, chefe, eu quero fazer um recheio de brigadeiro, por exemplo. Aqui é a base, você pega aqui um pedaço de chocolate meio amargo e coloca aqui, você tem um brigadeiro. Então, a versatilidade desse recheio é fantástico. Só tome muito cuidado com o ponto, tá? O ponto é fundamental. O porquê que eu sempre friso um ponto? Porque esse ponto aqui, ele não pode virar brigadeiro a ponto de enrolar e ele não pode ficar mole demais ao ponto de ficar aquele negócio mole. Sabe quando você aplica no bolo, ele desmonta? Ele fica meio que meio para lá e meio para cá. Então, a ideia é que ele fique bem estruturado sobre o seu bolo, tá? Um detalhe importantíssimo também para você que vai, e eu falo sobre isso lá no meu e-book, é uma panela, tá? A panela, ela é fundamental na hora de fazer recheio, tá? Procure sempre uma panela de ferro para fazer seus recheios. Por que que é importantíssima uma panela de ferro? Porque essa panela aqui, ela não superaquece muito, então ela vai cozinhando o seu recheio na proporção que o seu recheio vai engrossando. Então ela não é aquela panela de alumínio que ela superaquece, mas também ela não é aquela panela dessas panelas coloridas que tem por aí, que acaba pegando o seu recheio. Então, uma panela de ferro, ela é importantíssima na hora de fazer um recheio, tá? Tem muita gente que fala, chefe, o recheio tem que... É importantíssimo mexer o recheio com o fogo alto ou começo ele com fogo baixo? Pessoal, comece sempre com fogo alto, tá? O recheio, ele é para cozinhar, tá bom? E aí, quando você cozinha ele no foguinho baixo, você vai demorar muito, vai perder muito tempo e corre o risco aí do seu recheio açucarar, tá? Então, é por isso que eu gosto sempre de ligar o fogo alto e fazer o meu recheio até ele aí dar o ponto que eu preciso, tá? O que acontece? A galera... o que eu vejo muito é que as pessoas vai fazer recheio, né? Principalmente as confeiteiras iniciantes, vai fazer recheio, mas o que acontece? Às vezes ela não sabe o ponto exato do recheio, tá? Tem muita gente que vai, mexe, aí quando só para de mexer quando vira recheio, quando vira brigadeiro. E a ideia aqui não é virar brigadeiro, e sim virar recheio, tá? Então, precisa exatamente saber a quantidade exata, saber exatamente o ponto certo de parar, de desligar o fogo, tá? Não ficar aí, tipo, e agora, como é que eu faço? Será que tá bom? Vou deixar um pouco mais. Então, o recheio, ele é fundamental você saber exatamente o ponto. E ainda tem muita gente que não sabe o ponto exato do brigadeiro. Eu venho mexendo aqui, ó, pego todas as laterais, tá? No meio, lateral e no meio, para o recheio não queimar, e não ficar aquele recheio queimado na lateral, tá? E a ideia de você, uma panela de ferro, galera, é também o recheio não queimar, tá? Isso aqui evita de queimar uma panela de ferro, evita de queimar o recheio. Então eu já vi tanto recheio que parecia que o recheio de ninho parecia recheio de brigadeiro, com o recheio que queima na lateral, queima no centro do bolo. Muitas das vezes a galera não sabe mexer. Então, mexendo aqui, ó. Olha que maravilha, galera. 2 ingredientes. Apenas 2 ingredientes você consegue fazer 1000 coisas, 1000 tipos de recheios com uma base só. E um detalhe muito importante, tá, pessoal? Para você que vai fazer o recheio, o que acontece? Que a maioria das pessoas fazem, tá? Elas já fazem o recheio e coloca na geladeira, tá? Não faça isso. Por que é importante você não fazer isso? Deixa, por exemplo, se você vai fazer à noite,
faz o seu recheio, coloca numa vasilha e deixa fora da geladeira, tá? Por quê? Porque ele precisa esfriar naturalmente, porque aí você consegue ver se o seu recheio ele estruturou mesmo, tá? A maioria das pessoas faz e coloca na geladeira. Qual que é a função da geladeira? Gelar e endurecer o recheio. E aí, muitas das vezes, você pega aquele recheio e aplica no bolo, tá gelado, tá durinho, tá bonito. E depois que você aplica sobre o seu bolo, e aí os problemas começam a aparecer, porque aquele recheio ele vai descongelar e vai vazar se ele não estiver bem estruturado, tá? Então, a ideia é você fazer o recheio e deixar fora, deixar esfriar totalmente fora. Porque aí você vai pegar o recheio, você vai passar a colher, você vai ver se realmente ele está bem estruturado, se realmente ele está um recheio bem cozido. Então é importantíssimo você entender isso. Porque se você não entender, você vai fazer o recheio e vai tacar na geladeira achando que a geladeira vai segurar o recheio, porque o bolo do cliente de vocês não vai ficar para sempre na geladeira. Ele vai ter que ir para a mesa, tá? Indo para a mesa, se o recheio não estiver bem estruturado, quando ele quebrar o gelo, quando o gelo diminuir do recheio, o que vai acontecer? Ele vai vazar sobre o seu bolo. Vou mexendo, ó. E aqui o meu recheio, ele já tá fervendo, tá? E aí é onde mora o pulo do gato. Porque o recheio, quando ele tá fervendo, você vai contar aí 3, 4 minutinhos e ele já tá pronto para desligar, tá? Porque a partir do momento que ele vai ficando assim, que ele vai, por exemplo, que ele vai, se você continuar, mais 5 a 6 minutinhos ele vira recheio, tá? Ele vira brigadeiro, não recheio. Mesmo se o recheio com 2 ingredientes, pessoal, esse recheio aqui, mesmo se você desligar e ele ficar um pouco durinho, e você quiser fazer um outro tipo de recheio, o que você pode fazer? Você traz ele novamente para o fogo, tá? Deixa ele ficar molinho e aí você vem e coloca os outros ingredientes que precisa, tá? E aqui você vai fazer os seus recheios gastando pouco. Se você não tiver, e se você, uma dica, tá? Se você tiver em dúvida se o seu recheio tá bom ou não, o que eu faço na maioria das vezes, quando eu tô com dúvida? Eu pego uma vasilhazinha, ó, coloco um pouquinho de recheio, deixo aqui embaixo, deixo aqui fora. E aí, quando esse esfriar e eu ver que ele já tá bem durinho, já tá no ponto certo, tá? Pronto. O meu recheio já está pronto, tá? Ó, começou a soltar da lateral. Isso é um indicador que o recheio está pronto. Tá ok? Vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Ó. E o recheio está pronto, galera. Ó. Tá mole, tá quente, fervendo ainda. Mas se vocês olharem, ó, mas se você olhar, tá vendo, ó, que ele já tá bem estruturadinho, ó. Gostoso também. O que eu faço? Para certificar que ele tá num ponto mesmo, eu deixo esfriar aqui fora, tá? E deixando esfriar aqui, ele vai me mostrar que se ele precisa ir um pouco mais no fogo ou não, tá? Aqui não vai precisar. Mas se você é de casa, você que está começando agora na confeitaria, tem dúvidas em recheio, faça isso. Ou você pega aqui, ó, por exemplo, ó, coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Coloquei aqui no dedo para vocês verem. Bem estruturado, tá vendo? Ó? Então, isso aqui também funciona, ok? Galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu mostrei para vocês como que se faz um recheio com apenas 2 ingredientes, um recheio estruturado, que você consegue aí fazer vários outros tipos de recheio seguindo essa base, tá? Essa base aqui é uma base para você fazer recheio de ninho, recheio de brigadeiro, recheio de Oreo, recheio de Nutella, recheio de Ferrero Rocher, recheio de limão, maracujá, enfim,
E olha que ideia legal. Tá chegando agora a galera que gosta de panetone, gosta de fazer panetone, de trufar panetone, isso serve como trufa de panetone também. Então, para estruturar bolo, para fazer, enfim, você consegue fazer o que você quiser, partindo do princípio dessa base de 2 recheios que você consegue aí fazer. Lógico, chefe, é muito simples de fazer, não é. Você precisa saber do ponto. Você precisa saber aí do macete exato na hora de desligar, os minutos exatos de desligar o recheio, tá? Então foi por isso, como eu falei lá, que eu falei do e-book, tá? Porque lá tem o passo a passo de cada um dos recheios que você faz utilizando esse único recheio aqui, um recheio com apenas 2 ingredientes, tá bom? O e-book está no preço promocional de R$17,90. O link vai estar aqui abaixo, então você faça as suas inscrições e além de você ter acesso ao e-book, você vai ter acesso ao PDF, em PDF, você vai ter acesso a aulas gravadas e você também vai ter acesso, olha só, a um grupo VIP do WhatsApp que você pode falar diretamente comigo, tá? O link vai estar aqui abaixo, faça as suas inscrições e aproveite porque está no preço promocional e logo, logo eu vou tirar desse valor e vou aumentar o valor. Então, se eu fosse você, eu cuidava agora e adquiria o meu e-book, tá bom? Galera, muito obrigado a todos vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!